Uma função afim, ela é uma função f, que vai do conjunto dos reais nos reais, né? E ela pega um valor de x e associa com y, que é calculado uma coisa desse tipo aqui, né? A vezes x mais b, com a e b números reais e a diferente de zero. Aí, essa é a lei de formação de qualquer função afim. Ela é desse jeito. Acontece que, se a gente pega dois pontos aqui, ó, dois valores de x, eu chamei eles de c e d para ficar mais claro. Não fica x1, x2, x, vira uma bagunça. Então, c e d, duas coisas bem distintas. O c tem uma imagem, que é f de c. O d tem também uma imagem, que é f de d, gerando assim dois pontos, certo? O gráfico ele vai passar por esses dois pontos. Não estou dizendo que é uma reta ainda, mas é uma linha que passa por aí. O fato é que, mesmo que o gráfico não seja uma reta, vai existir um segmento de reta que passa aqui. No meu desenho está coincidindo esse segmento de reta que eu fiz com canetão preto com a linha vermelha que é do gráfico. Mas inicialmente essa linha poderia ser de qualquer jeito, né? Porque é uma função, não sabemos ainda. O fato é, pensando nesse segmento preto, esses dois pontilhados aqui, ó, nós temos então um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus, tem um ângulo agudo aqui, e nós podemos pensar em trigonometria, aquela trigonometria lá do 9º ano, né? Onde nós pegamos aqui, ó, esse cateto e esse cateto, e podemos fazer, o que eu até esqueci de escrever aqui, mas é a tangente desse ângulo aqui, ó, certo? A tangente desse ângulo alfa, ela é esse cateto dividido por esse cateto, certo? Vou até anotar aqui, então. Tinha esquecido de escrever, mas vai ficar meio desorganizado, mas a tangente de alfa vai ser o quê? Cateto oposto por cateto adjacente. Esse cateto aqui, ó, ele pode ser calculado fazendo f de d menos f de c. Por exemplo, isso aqui é 8 e aqui é 5. Qual o tamanho desse segmento? 8 menos 5 dá 3. Então, fazendo essa diferença, eu consigo descobrir o tamanho desse cateto. A mesma coisa com esse daqui. Eu sei que, por exemplo, é 4 e aqui é 9. 9 menos 4 dá 5. É o tamanho desse segmento aqui. Então, esse segmento vale d menos c e esse segmento vale f de d menos f de c. Fazendo, então, cateto oposto por cateto adjacente, eu tenho essa relação. Ó. F de d menos f de c, que é esse cateto, dividido por d menos c, que é o outro cateto aqui. Substituindo isso aqui na função, f de d é o quê? Eu vou substituir o d, ou x por d. A vezes d mais b. O f de c, a vezes c mais b. E d menos c. Aí o que eu fiz? Fiz o jogo de sinal, eliminei os parênteses, né? Aqui ó, ficou AD menos AC, ó, AD menos AC. Esse aqui ficou B, tá aqui. Menos e mais dá menos, o outro B. Já coloquei os dois ali juntos porque B menos B dá zero. E aí o que eu fiz nessa parte? Eu coloquei o A em evidência, ó. A, aí o parêntese, aqui sobrou D, aqui sobrou C. A vezes D menos C. E embaixo era D menos C. Então corta o de cima com o de baixo. Sobra no final apenas A. O que isso significa? Duas coisas importantes. Primeira coisa importante é que, como esse ponto e esse ponto são valores genéricos, eu não usei números, eu usei só os valores genéricos aqui. Em qualquer ponto, qualquer que fosse esse valor de C aqui, ou seja, se eu deslocasse para cá, ia ter um ponto aqui no gráfico. Esse ângulo que ia formar aqui é exatamente o mesmo daqui. Por quê? Porque a tangente dele é igual à tangente do ângulo daqui. Olha, se os dois ângulos têm a mesma tangente, os ângulos são iguais. Então, ó, imagina que isso aqui fosse um quadro interativo, né? Um dia a gente chega lá. Se eu arrastasse esse ponto aqui, a projeção aqui ó, ia mudar também, né? Mas esse ângulo aqui ia se deslocar ao longo da linha do gráfico. E em todos os lugares, esse ângulo ia medir exatamente a mesma coisa. Conclusão? Essa linha vermelha, de fato, ela é uma reta. Certo? Então, primeira conclusão. Essa aqui é o foco, a conclusão. A linha do gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Certo? É sempre uma reta. Segunda conclusão. Esse A aqui, ó,
É exatamente esse A aqui, certo? Então, se você tem uma situação problema, onde você precisa descobrir a função que modela essa situação, você basicamente tem que descobrir o valor do A e o valor do B, certo? O A a gente já sabe como descobrir. Olha aqui, ó. F de C menos F, aliás, D menos F de C sobre D menos C. Ah, professor, mas como assim? Olha, você pega dois pontos conhecidos, faz a diferença dos dois valores de y, faz a diferença dos dois valores de x e divide o y pelo x, certo? É assim que a gente descobre o valor do A. E esse A é o que nós chamamos de coeficiente angular, certo? Então, numa situação aí que você precisa calcular o coeficiente angular, o que você faz? Acha dois pontos conhecidos da função, faz a diferença dos y, faz a diferença dos x e divide os dois. Ok?